Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Yema. Yeah, mano. Boa tarde, Delfim. Boa tarde. Gostei muito de cumprimentar. Hoje vamos falar de Vamos falar sobre consistência de marca, consistência de marca. que é um conceito que diz respeito à uniformidade como uma empresa comunica para o seu público ou mercado mais geral, sem perder a sua identidade. É, no fundo, tentar manter a identidade ao longo do tempo, né? Exatamente. Tentar manter a identidade, como é que as empresas. E esse tema, o mais engraçado desse tema é que ele me surgiu hoje de manhã. Porque eu estava a ver um podcast em que eles falavam muito sobre a imagem ao longo do tempo, a imagem que eles deixam, a imagem que as pessoas deixam ao longo do tempo. Ou seja, a imagem que tu transmites para os outros, seja sendo uma pessoa, sendo uma empresa, e como tu consegues manter isso ao longo do tempo, intencionalmente. Estás a ver? Porque acredito que muitas pessoas têm uma imagem que as pessoas admiram, que as pessoas se inspiram, mas não é de forma intencional. E o objetivo de uma empresa é que tudo seja intencional, porque tudo gira em torno de um objetivo comum, que pode ser o lucro, que pode ser de alguma forma. Acho que acaba sempre no lucro, né? Quando se trata de uma empresa, de uma organização, Com fins lucrativos, sim. com fins lucrativos. Então, a consciência de marca ela é muito mais a própria intenção da marca ao longo do tempo. Ela tem que ser intencional. Quando tu olhas para o mercado angolano, tu vês marcas que intencionalmente se perduraram ao longo do tempo. Ou perduram ao longo do tempo. Perduraram no sentido Há que quanto não, tempo? por exemplo, a Unitel, são marcas que desde lá atrás, e isso tirando todas aquelas variáveis de política, variáveis de teve mais oportunidade, nós todos já sabemos essas partes, mas conseguir manter uma marca ao longo do tempo não é uma tarefa fácil. Onde tem mais de 10 anos. Muito mais, muito mais. Mas não é uma tarefa fácil, não porque eu acredito que, por exemplo, no mercado competitivo, e nós estamos a falar de Angola, que é um mercado competitivo e variável a todo momento. Porque qualquer mudança na política, qualquer mudança na economia, que é influenciada também pela política, muda completamente como é que as coisas vão se comportar. Estás a ver? Nós temos essa coisa em Angola de alguma coisa acontece politicamente e as marcas que outrora eram as topo do game deixam de ser. Ou seja, a política está enraizada em todos os aspectos Ela sociais, mas eu acho que sim, empresariais. em todos os ramos da política ela É está de Angola, alguma em Angola, né? Está de alguma forma associada. E ela geralmente ela é aquela, ela é que conduz, ela é que é o volante. yeah. Então é muito difícil no ambiente empresarial tu conseguires manter a tua marca influente e consistente. Porque consistência não é só porque todo mundo vende produtos, todo mundo tem produtos ou serviços que as pessoas estão interessadas. Mas o que vai te tornar, eh, qual é a palavra? Tem a palavra em inglês que é top of mind, né? Mas a que vai te tornar importante na cabeça das pessoas é o que tu vais fazer além disso. Porque todo mundo está a vender, todo mundo tá a oferecer, todo mundo diz que o preço dele é o melhor, que ele é o melhor do mercado. O que é que te diferencia e que te permites, dentro de um período de tempo, continuar de forma consistente? E partindo dessa premissa do diferencial, é a maneira como a empresa por si só comunica para o seu público. Ela deve acarretar elementos chaves como a identidade visual, o Sim, tom de voz, ah, a mensagem também, ou seja, o que mensagem ela clara. quer passar para o seu público. Muitas empresas comunicam, assim, todo mundo comunica, né? Sim, Comunica-se muito, mesmo não falando nada, estás a falar alguma coisa. exatamente. Tudo comunica, mas só que acabamos por comunicar mal, na parte das vezes. E muito dos resultados que as empresas têm é em detrimento da sua comunicação, seja viável ou por vezes não, quando assim é mal concebida. Por outra, é importante que as empresas primam pelo seu posicionamento quando estão no mercado. Porque o cliente, ele quer simplesmente saber que a sua necessidade vai ser suprida de uma maneira ou de outra.
Sim. Como a empresa vai fazer, ele não quer se importar, ele quer resultados, não quer processo. Sim, Então, tá. as empresas falam no sentido de comunicar, de esperarem que o cliente venha até elas, quando na verdade eles devem Ir até o cliente. ir até o cliente. Mas isso, por exemplo, que dizes que os consumidores ou os clientes só querem ver as suas necessidades satisfeitas, né? Eu acho que hoje em dia o consumidor ele está à procura de algo mais, porque todo mundo já está a oferecer isso. Todo mundo já oferece, todo mundo diz. Porque, pronto, nós como estamos a estudar marketing, na nossa cabeça é sempre como é que eu posso atender essa necessidade, né? Mas dentro do mercado, as pessoas já sabem que se eu quero comprar um determinado produto, eu vou ali, vou aqui, né? Mas para quem está a entrar agora no mercado, ou quem entrou e não teve o resultado esperado, que é o que muitas vezes acontece, ele pode pensar que, ah não, eu não estou a oferecer um produto que as pessoas queiram. O que para mim, pelo menos de acordo com aquela minha experiência, é um pensamento, epá, estúpido. Porque pensar que o teu produto não satisfaz nenhuma necessidade é pensar em qual que produto é que não satisfaz nenhuma necessidade. Eu tenho sempre um exemplo de que, por exemplo, porque nós temos outros empreendimentos, além do IEMA, e eu penso sempre, eu não estou conseguindo vender produto, não é porque ninguém quer comprar. Porque existem negócios que o trabalho dele é vender estrume. Estrume são fezes de animais. E existe alguém que compra isso. Então o problema não está no produto, está na forma como tu vais mostrar ele. E aquele público quer direcionar o produto, porque nem todo produto é para todo Exato. mundo. Às vezes tu estás a pensar, "Não, esse produto não é bom o suficiente, vou mudar." Não, às vezes tu é que não sabes vender esse produto. Tu é Exatamente. que não tens a experiência necessária, tu é que não queres esperar o tempo suficiente. Tem várias variáveis e eu acho que a última é sempre o produto em si. Porque existe público, eu acho que existe uma frase assim que eu não sei bem o autor, mas que ele diz que a frase é qualquer coisa como isso. Existe público, não existe público para qualquer coisa, mas existe público sempre para alguma coisa. Estás a entender? Ok. No sentido, existe sempre alguém que está à procura daquilo que estás a mostrar. Só que tu estás à procura, se calhar, de alguém, estás a vender chave de fenda, que é martelo, estás a ver? Tem sempre essa coisa. E isso também, eu acredito que nós temos que passar a olhar para, não só para os nossos produtos, mas para a nossa imagem como algo que também pode ser vendido. As empresas estão sempre focadas no ponto específico. E em marketing nós chamamos isso de miopia de marketing, que é focar simplesmente num ponto específico do teu negócio. Tu estás só a visar aquilo, mas tu na verdade não estás a vender aquilo. Por exemplo, ou vais para um salão e perguntas qual é o teu objeto social. O objeto social, para quem não percebe, o objeto social é aquilo que a empresa se dedica a fazer. Exatamente. Ela tem como objetivo. O que é que ela está a vender? O que é que ela está, né? Pronto. Perguntas não, vai para o salão, o que é que tu vendes? Ah, não, eu vendo make-up, vamos dizer assim, a aplicação do. Não, tu não estás a vender isso, estás a vender beleza. Estás a Ah, vender estilo de vida de alguma forma, tentar ampliar mais para tu perceberes por onde tu podes ir. as empresas devem ter uma adaptação adequada nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? É entregar produtos ou serviços que estejam de acordo com a necessidade do cliente. Um exemplo muito prático. Hum. Hoje em dia, na nossa realidade, você vai a uma barbearia, ela não tem simplesmente o objeto social como o corte de cabelo ou prestar serviço de beleza. Sim. Ela te oferece restauração, tem um lanchinho, né, Sim, tem várias barbearias que fazem isso, né? diversão, PlayStation, algumas. Exato. Isso, de algum modo, é criar uma Tem pessoas adaptação. que vão à barbearia nem para cortar cabelo, é para ver o jogo que está dando no meio do salão. Exato. Porque lá tem uma televisão e ele quer ver o jogo. Mas isso, de novo, há pessoas que fazem isso de maneira orgânica. Orgânica no sentido de que ele não está a pensar intencionalmente. Ele não colocou ali a televisão porque ele quer que. Não, as pessoas venham aqui, pelo menos só para ver televisão e se calhar corta o cabelo. Não. Yeah. Ele está a fazer isso porque, epá, ele percebe que existe alguma coisa ali. Não, vou colocar aquilo. Como empresa, como pessoa, tu tens que pensar de forma intencional. Tu tens de entender que. Por exemplo, eu quando vou cortar o cabelo, o tipo de cliente o tipo de perfil de cliente que eu tenho é que eu quero que seja rápido, barato, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu não. Esquece. Não esquece. Não, sim, isso também. Da consistência Sim, humana. mas isso tem a ver com a consistência, porque a consistência é uma junção de ações que te perdura no mercado. Essas ações são direcionadas ao Não, a cliente. consistência tem a ver a maneira como as empresas comunicam com os seus clientes. Sim, mas o foco principal é sempre o cliente. Por exemplo, vou dar um Não, exemplo. tem É consistência de consistente. Eu marca. estou a falar consistência. Consistência de Eu marca. estou a falar de Tem- consistência. O que te quando- mantém consistente no mercado é tu oferecer aquilo que o público quer. Sim.
É tu comunicares da maneira correta. O que o público quer, como também pode oferecer mais sem perder a tua identidade própria. Sim, mas é o que eu estou a dizer, por exemplo, aquilo que eu estou a explicar do meu exemplo é Uhum. que eu sou um tipo de cliente que quer o serviço barato e rápido. Ok. Então, eu não sou um tipo de cliente que vai numa barbearia onde é lhe oferecido, sei lá, restauração, jogos, porque esse não é o motivo pelo qual eu estou a comprar esse serviço. Logo, essa comunicação para mim já não funciona. Isso quer dizer que quando tu queres consistência, não é necessariamente fazer o que todo mundo está a fazer, é focar naquilo que tu consegues fazer com os recursos que tu tens. Yeah. Porque nós muitas vezes que criamos empreendimentos e tentamos ser megalomaníacos na maneira como nós vamos fazer as coisas. Não, eu tenho que ter aquilo todo. Agora, por exemplo, agora virou moda ter como é que é? Coisa de fino na barbearia ou no Serpentina. salão. Vou fazer também. Serpentina. Vou fazer também. Mas tu não sabes quanto é que custa para ter isso, o público que estás a levar, será que vale a pena? Na verdade, as empresas chegam a ser um ponto de venda, que é o local onde o cliente tem contato direto com os produtos, Hum, seja esse de forma digital ou física, hum, e você, por sinal, também tem contato direto com a própria marca. hum, Então, o ponto de venda vai querer entregar ao cliente uma experiência única, a fim de ganhar a sua confiança e produzir mais resultados para si próprio. Há um pormenor que não está posto agora em mente, que eu mais quero falar, que eu. Não pode. Essa parte vais cortar. Que é a criação um dos elementos da consistência de marca, que é a memorabilidade, a memorização, hum. reconhecimento da marca, geração de confiança. Isso tudo é importante para a empresa, porque a empresa ela não quer simplesmente vender de uma única vez, ela quer estar sempre a vender, entende? Sim, Porque as empresas elas são formadas para gerarem lucro, não para morrerem. sim. Logo, se a minha intenção é evoluir, é proporcionar ao meu cliente uma experiência única, confiável, que lhe possa ah, ah, atribuí-lo muito mais, por que eu não posso fazer isso? Eu entendo o que estás a dizer, por exemplo, mas como é que um pequeno empreendedor, porque nós estamos a falar principalmente, porque para os big dogs, os Uhum. topos do game, eles já sabem isso, eles já aplicam isso, é por isso que eles estão naquela posição. Mas para os pequenos empreendedores e os pequenos negócios, como é que ele entende? O que é uma experiência única? Vou tentar desmistificar isso para quem está a nos ouvir. Porque nós às vezes falamos isso e parece que é sempre alguma coisa muito complexa. Tipo, não preciso ter aquele material, aquele coisa para fazer isso. Mas o que é realmente uma experiência única? O que é que vai gerar uma experiência memorável para o cliente? Que é adaptar às circunstâncias, às necessidades do cliente, sem perder aquilo que for o foco da empresa, ou que for o objetivo social da própria empresa. Uhum. Tem simples. Exemplo, um shopping. Um shopping poderia muito bem ter eh, um único setor de vendas, se for apenas para roupas femininas, só shopping feminino. Uhum. Mas não é isso. Dentro do shopping tu vais encontrar por isso de restauração, Sim. roupa, lazer e muito mais. Até de barbearia, inclusive, dá uma cada exemplo de Sim, barbearia, sim. beleza? Shopping tem uma variedade de empresas de todos os tipos. Isso por si só cria uma experiência única, porque o cliente que está naquele ponto de venda não vai ter necessidade de fazer deslocações, Uhum. gastar tempo e outros recursos para poder só ver resolvida uma questão que lhe está a incomodar. Então, é nesse sentido que eu acho que as marcas, que as empresas devem comunicar, criar essas condições necessárias. Claro que não é fácil a princípio, mas quando for necessário, nem que for de um diferencial menor ou da concorrência, mas que deve existir, isso é essencial. A meu ver, atenção. Mas criar porque eu acredito que criar uma experiência única não tem a ver com aquilo que com aquilo que os outros estão a oferecer, mas aquilo que tu podes oferecer tendo em conta o cliente que tu tens. Eu acho que é sempre uma combinação de aquilo que a pessoa quer comprar e aquilo que tu podes oferecer. No sentido de que tu tens de estar no lugar certo com a pessoa certa.
Não adianta ofereceres, por exemplo, um serviço que é apropriado, sei lá, para a Viana, no Talatona. Estás a colocar realidades diferentes. Aí já são contextos diferentes. Sim, mas essa é a experiência única. Porque a experiência única vai depender daquilo que eu quero enquanto consumidor. A minha experiência única, por exemplo, uma pessoa que quer, ele não quer ir cortar cabelo, ele quer relaxar. E a maneira que ele tem de relaxar é cortar o cabelo. Então, esse negócio ali da barbearia vai oferecer uma experiência que ele, se calhar, vai gostar. Vai ter uma televisão para ele ver um jogo enquanto ele está a cortar, vão lhe oferecer cerveja. E são tudo coisas adequadas ao tipo de consumidor e os recursos que essas empresas têm. Porque se eu estou a tentar criar uma experiência única, porque estamos a falar simplesmente da memorização, né? Queremos que seja patente na cabeça de quem consome o nosso produto, de que nós existimos e que nós somos a melhor escolha, possivelmente. Então, você dá contexto. Existe saber comunicar. Sim, tens de comunicar. E para que as empresas continuem a vender, não é simplesmente fazerem vendas de, vou dar um exemplo, vendas de upsell ou Hum, vendas de atualização. Venda de atualização é lançar um produto hum, neste ano e uhum, no ano a seguir lançar o mesmo produto, mas com atualizações melhores, hum. um designer, um outro software melhor Outro, do ano. um outro E é layout. uma versão anterior, melhor do que a anterior. Ah, Porque muitas empresas dedicam-se a simplesmente em venda direta, em que não criam qualquer tipo de relacionamento com o cliente. A meu ver, em alguns casos chega a ser mal. vendas diretas sem criar relacionamento nenhum com o cliente. Acontece muito nas lojas. O caixa não quer criar relacionamento contigo. Mas eu acho que isso é só uma falha. Porque eu não sei se é uma falha. Porque, por Não é exemplo, falha, não é falha, porque no sentido de que. Porque poucas empresas entendem a importância de ter uma área especializada na comunicação. uhum, Porque nós estamos habituados, por exemplo, nós sabemos que se eu for, sei lá, uma instituição de ensino, pronto, vai ter um gabinete de comunicação. Mas a barbearia do bairro não vai ter um gabinete de comunicação. Ou se ela crescer, ela não vai pensar nisso. Os departamentos, muitas vezes em Angola, ficam restritos a instituições grandes, determinados segmentos. isso talvez pelos custos. Eu não sei se é pelos custos, eu acho que é uma cultura que nós temos. Nós temos uma, eu acho que nós temos uma cultura organizacional muito fraca. E acaba que certas características ficam restritas a certos segmentos do mercado. Estás a ver? Sendo que elas são precisas em todas. Toda empresa deve ter quando nós falamos de departamento, não é para ter uma sala com 500 pessoas. É uma pessoa que se dedica única e exclusivamente a tratar da tua comunicação. E hoje em Isso, dia já há quem faz isso de maneira independente, é simplesmente pagar por serviço para sim, poder prestá-lo. sim. Ou então tu, já que tu és o dono do negócio, perceba que tu precisas ter um espaço da tua vida dedicado a pensar e trabalhar na comunicação da tua empresa. Dentro ainda dentro da nossa cultura organizacional, muitas são os empreendedores que se limitam em abrir um espaço sem ter um planeamento necessário de como abrir, o que fazer depois de aberto e quais futuras ameaças poderá acarretar. O INSS é o Instituto Nacional de Saúde Social, né? INSS é Segurança Social. Não, não, então quero falar do INE. O INE, há tempos, entre o INE ou o Ministério das Finanças, divulgou recentemente que há uma parte das empresas em Angola que abrem, Uhum. fecham no ano seguinte. Sim, eu vi qualquer coisa, não tenho certeza, mas acho que é uma média de 3 anos. Depois vão à falência, a maior parte delas, né? O que está na base disso? Pode ser. Podem estar a prestar serviços de qualidade, melhor que as Mas existem no mercado. eu acho que vai ter sempre várias coisas que vão influenciar. Tem pessoas que vão dizer que é política, tem pessoas que vão dizer que é falta de preparação, nós vamos falar que é falta de comunicação correta. Eu acho que existem muitas coisas que vão determinar o insucesso de uma empresa. Mas acho que tudo, tudo isso pode ser resumido à falta de preparação. Nós somos muito de fazer, o que é bom, mas pouco de se preparar antes de fazer. Estás a ver? Nós não temos essa consciência de que não, tá bom. Vou começar um negócio, tá bom. O que é que eu sei fazer? Será que isso é viável? Será que não é? Nós deixamos essa parte prévia muito para quem já tem dinheiro. Estás a ver?
E é uma coisa estranha, porque a pessoa, ou o Wii que tem combo, ele se preocupa, mesmo tendo muito dinheiro, ele se preocupa em se preparar. O gajo que não tem combo, mas quer tentar, porque quer evoluir na vida, não se prepara. Ele só quer fazer. Porque ele diz, não vou ter como fazer isso, mano. Vou só abrir aqui. Tá a ver? Nós somos muito assim. O que devia ser ao contrário. Quem tem mais dinheiro devia ter menos preocupação, porque tem mais recursos. E quem tem menos devia ter mais preocupação, porque tem menos recursos. A lógica muitas vezes aqui é invertida nesse sentido. Mas então, o que é necessário para que uma empresa tenha consistência? É necessário que ela saiba o objetivo, o objetivo que justifica a existência dela. E que ela se esforce em satisfazer esse objetivo 100%. E isso vai ser distribuído de diferentes maneiras, seja pela comunicação, seja pela logística, seja por qualquer elemento que envolva o negócio dela. Ela tem que perceber o que é que eu estou a fazer, qual é o objetivo final disso tudo. Porque muitas vezes, o problema não é só falta de preparação, é falta de clareza sobre as coisas. Ele abriu um negócio, mas ele não sabe qual é o objetivo final do negócio. Ele só sabe que ele quer fazer dinheiro e precisa disso, precisa daquilo. Nós temos muito esse problema de. Eu não sei se eu posso dizer que é amadorismo. Talvez seja outra coisa. Mas no final é sempre isso. No final é sempre essa falta de preparação e de claridade sobre o teu objetivo final. Eu acho que o objetivo final é o que nos define muitas vezes. Porque mesmo uma empresa, por exemplo, digamos que ela está numa situação financeira menos boa. Se a pessoa ela tiver cabeça, ela consegue sair daquilo. Ela consegue se adaptar, né? Eu há tempos eu li um livro sobre isso. Acredito que seja O Segredo da Mente Milionária. Se não for esse, mas acredito que seja esse. Acho que foi um dos últimos livros que eu li recentemente. Em que entre este livro ou um dos livros do Tiago Brunetti, Descubra o Seu Destino. Mas o que importa aqui é a narrativa do que o livro contava. É o seguinte: pessoas que têm um preparo emocional para conquistar grandes coisas, Uhum. por mais que fracassam, conseguem se reinventar. O livro também fazia menção sobre Donald Trump. Há tempos, Trump teve uma crise Uhum. financeira, passou por situações menos boas, mas ainda assim, a sua mentalidade foi tão forte que as suas ações se refletiram nisso, voltou a ser o que era antes e muito melhor. Então, logo, é necessário também que haja, falaste muito bem, preparação por parte dos empresários e dos empreendedores. Porque as empresas não bastam só surgir, tem que surgir por um propósito. Saber. Sim, o objetivo não pode ser eu preciso de dinheiro. Exatamente. Se tu a abrir uma empresa, pessoas precisas de dinheiro, não para de abrir empresa, vai procurar emprego. Porque o objetivo da empresa não é te dar dinheiro, o objetivo da empresa é satisfazer uma necessidade que depois pode dar dinheiro. Só que nós criamos empresa para dar. Eu preciso de combo. Vou abrir um negócio. Você é maluco. Você não sabe o que é necessário para abrir um negócio. Nunca tiveste uma experiência com isso. Mas queres abrir um negócio. O objetivo é lucrar, sim, mas antes de lucrar, tem que Sim. E tu tens que ganhar uma avaliar noção. se o lucro vale a pena. Tu não sabes quanto de investimento vai ser necessário para começar a dar lucro. Tem negócios que demoram mais tempo a render. Tem negócios que demoram menos. Não sabes isso. É mesmo. Mas eu, se tivesse que abrir um negócio hoje em dia, eu começaria primeiro recolher a informação necessária. O que é que eu preciso saber para começar o que eu vou fazer? Depois perceber se eu tenho possibilidade. A recolha da informação vai me dar as respostas às perguntas de será que eu tenho recursos suficientes para isso? Será que é um mercado competitivo? Vou ser o pioneiro? Já tem muita competição? Isso vai partir da recolha da informação. Depois tu vais pensar sobre o que tu podes fazer. E depois é perceber a prática. Como é que funciona isso na prática? Uma coisa é a teoria, mas como é que funciona na prática? É aí onde tu vais perguntar. Vais ter com pessoas que já têm o mesmo negócio, se calhar, com pessoas que já conhecem o mercado há muito tempo. E, sobretudo, fazer perguntas. Nós fazemos muitas poucas perguntas. Só começamos. Tá a ver? Bom, lá não tem uma característica que é de, talvez, só perguntar, vão rir de mim. Sim. Mas isso é uma coisa, por exemplo, eu há uns dias, isso da pergunta calha bem com o que eu estava a pensar que é. Há uns dias eu fui ao Goza aqui, fui ver um Goza TV, esqueci-me agora, de uma TV, de uma empreendedora social.
E ela é mulher, obviamente, né? Ela é empreendedora social. E ela dizia qualquer coisa como. Porque ela tem muitos projetos. Ela está sempre envolvida em muitos projetos. Ela diz qualquer coisa como: eu não tenho medo de falar à toa, porque o homem também não tem medo de falar à toa. Ela ali quer dizer que tu não podes ter medo de parecer burro. Porque se tu fores burro, significa que tu precisas aprender mais, então precisas perguntar mais. E se não fores burro, já vais saber pela o feedback das pessoas. Nós não devemos ter medo de falar aquilo que estamos a pensar. Porque falando o que tu estás a pensar é a única maneira de descobrir se é correto, não é, faz sentido, não faz. Estás a ver? Nós fazemos muito pouco isso. Tem- Temos uma tendência em começar as coisas sem perceber na profundidade, ficamos só no raso. É sempre mais complicado dessa forma. Mas consistência de marca tem a ver com tudo isso. Quando tu pesquisares, tu saberes como é que eu vou conseguir manter ao longo do tempo. Porque o tempo vai mudando, as coisas vão mudando. A Angola de antigamente não é a Angola de agora. Será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso me adaptar? Será que eu preciso mudar minha marca? Tem empresas que morreram só porque não mudaram a identidade visual delas ao longo do tempo. Ficou antiquada, mas ele não quer mudar porque foi a primeira, não sei mais quanto. Muda. É necessário que haja mudança. É tentar evoluir os conceitos. Exato, é necessário evoluir os conceitos. Não podemos ficar sempre presos na mesma coisa. No sentido de que eu não vou mudar porque, ah não, já comecei mesmo assim, vou ficar assim. Vou aguentar até isso aqui vai passar. Você não sabe se vai passar ou não. O mercado não é estático, pelo sim, pelo não, é dinâmico. E as empresas devem sempre acompanhar a evolução deles. Outra, os Principalmente as pequenos, mais pequenas, porque elas é que precisam de crescer. todas precisam crescer. Não, mas eu estou a falar pelas mais pequenas porque normalmente são elas que demoram mais a fazer isso. As grandes têm suportes, quer dizer, e é sempre essa lógica estranha. Quanto mais tu és, mais difícil devia ser de tu te movimentar. Mas são com os mais pequenos, porque eles é que morrem mais rápido. Estás a ver nesse sentido? Os clientes estão cada vez mais exigentes. O mercado cada vez mais competitivo. Quem não estiver acompanhando os tempos, ficará para trás. Há casos de marcas que há 20 anos, 10 anos, 10 anos eu nem diria, mas pronto, há 20 anos ou 15 eram tais. Por exemplo, a Nokia, É. Nokia, Motorola, Uhum. a ZTE, foram marcas que deram muito Sim, no ramo da telefonia, mas que infelizmente, pelo simples não acompanham os tempos, a concorrência foi superior àquilo que elas poderiam dar resposta e acabaram por ficar no esquecimento. Hoje fazem parte da história, passo que a concorrência continua a fazer história. sim, sim. Então, estimados Acho subscritores, que é isso. Acho que quem estiver a ouvir, se pegou mais ou menos a ideia, vai pesquisar mais sobre o assunto. Porque não tem, obviamente não tem como nós falarmos de tudo num episódio. Mas nós vamos falar daquilo que nós achamos, daquilo que nós conhecemos. É sempre importante tu fazer uma pesquisa depois para perceber se saca se a falar à toa, se eu falei à toa. Eu não tenho nenhum problema em falar à ei, toa. Mas é sempre importante pesquisar. Mas outra coisa, nós agora temos um patrocínio, que é a History a C-Store, que é uma loja de roupa, Online. uma loja de roupa online. É a melhor loja de roupa da Angola. Isso de acordo comigo. Porque eu é que estou a publicitar. Então, é a melhor loja de roupa online. Se vocês estão à procura de roupas de qualidade, Com roupa entregas. gratuita para toda Luanda, atenção, é Luanda. Se estiveres a ver no 44, pode solicitar que lá vai chegar o Lá produto vai chegar o a produto custo zero. a custo zero. Só tens de pagar o produto em si. Então, isso Pagar não, é investir. Porque sim, sim, é investir na tua beleza, na tua coisa. Então, tá a chegar ao final do ano. Praticamente já tá nas portas, né? Só falta abrir a porta. está à porta o 2025. Então, se tu queres comprar uma roupa bonita para passar o ano novo, para passar o Natal, qualquer coisa que se destaque, né? Porque nós estamos a falar aqui de marca e a imagem é uma parte majoritária da marca. Então, se tu queres investir mais na tua marca, pensa na C-Store, vai lá, está no Facebook, está no Instagram e nós também vamos deixar os contactos do WhatsApp para E tu o fazeres a link do compra. Instagram para que possa visitar a Exato. página e fazer o investimento para a sua E beleza. fazer um investimento na tua marca pessoal, né? Exatamente. Nós Porque temos que falar de marca pessoal, né? a primeira ideia, vamos falar sobre isso futuramente. A primeira impressão conta muito. E Conta logo, muito, conta a muito. vestimenta está sempre acompanhada da Exato. intenção. Então, C-Store,
uma loja excelente para quem quer investir na tua marca pessoal, na tua imagem pessoal. C-Store. S-E-E espaço Store. Store, Store. Vai estar S-T-O-R-E. nos comentários, vai estar na descrição, vai passar eu vou colocar a publicidade no meio do vídeo para vocês verem. C-Store, comprem e aproveitem, porque a entrega é gratuita. Gratuita. Você só Em tem que pagar o produto. promoção. É Em gratuita para promoção. Tudo sempre. gratuito. Gratuita. Pronto, então acho que é isso. Damos por terminado. Inscrevam-se, comentam, deem vossos Deixe o feedbacks, vosso like. convidam as pessoas para que nos ouçam, nos critiquem também, nos elogiem, porque elogio é sempre bom para massagear o ego. Espero que tenham gostado, nos voltamos daqui a alguns dias. Já com alguns dias.